Bom, gente, boa noite, tá? Acho que espero que vocês estejam me ouvindo bem e me vendo. Normalmente eu não uso a câmera porque o vídeo fica mais travado, fica mais lento, até às vezes meio desconexo o áudio e o vídeo, mas como é a primeira aula e muitos certamente aqui não me conhecem, então eu deixei a câmera ligada, porque eu conecto via o celular, para que vocês possam, de alguma maneira, tentar me conhecer. Vocês podem ver aqui que eu estou apresentando para vocês a sala do Moodle, porque eu assumi agora, recentemente, no lugar do professor Marcos. Eu já tinha um compromisso semana passada, então por isso eu não pude vir semana passada, e na semana anterior não teve aula com ele. Vocês devem ter acompanhado no Moodle, que eu deixei aqui uma apresentação minha e algumas orientações para o curso, tá bom? E o print da tela que eu usei para fazer essa apresentação e as orientações do curso. Eu recomendo, assim, que vocês, no momento de estudo, antes de começar, inclusive, o estudo, vejam esse vídeo, tá bom? Porque, para não perder muito tempo, vocês já perderam bastante aula de matemática elementar, eu resolvi fazer assim, tá bom? Então, assim, todas as explicações, como vai funcionar as provas, tá? Já estão aqui os links para realizar as duas provas e as datas de quando elas devem ser realizadas, tudo está nessa apresentação, meu horário de atendimento, como vai funcionar o curso, tá bom? O conteúdo do curso e etc, tá? Vocês vão ver que sempre tem assim um restrito disponível se tal atividade estiver realizada. No caso, você só abre o print da tela se você tiver aberta a apresentação. E para as aulas síncronas, perdão, vocês vão ver, eu sempre gravo, eu disponibilizo o vídeo da gravação e também o print da tela, porque eu uso uma mesa para dar aula como se fosse num quadro, tá? E isso vai linkando. A última atividade antes do questionário avaliativo é onde a gente para, e para você poder abrir o questionário avaliativo, você vai ter que ter aberto todas essas atividades, tá bom? Então, é uma maneira de controlar para ver quem está entrando, não está entrando no curso, tá bom? Sobre o curso, como eu falei, é um curso essencialmente de funções, cujo objetivo é preparar vocês para o curso de cálculo 1, tá bom? Onde a gente trabalha sobre funções, mas lá do ponto de limites e derivadas, tá bom? Então, assim, a gente vai concentrar nossos esforços daqui para frente em limites e derivadas. Conversei com o Marcos, ele falou mais ou menos o que tinha falado com vocês, mas assim, ele estava lá em conjuntos, a gente vai pôr uma pedra naquele assunto, e daqui para frente eu começo meu conteúdo e a avaliação, então, da onde eu começar em diante, tá bom? Como que funciona essas reposições das aulas que vocês perderam, né? Eu vou, até pela instrução da ProEm, a gente tem que gravar, quando um aluno, um professor, por algum motivo, não pode dar aula, ou acontece algo que impossibilita a aula, o professor tem que gravar esta aula e encaminhar para a turma ver. Então, assim, eu não quis começar conteúdo antes de me apresentar para vocês, para evitar a confusão, certo? Então, assim, mas no decorrer dessas semanas, eu vou gravando os vídeos e vou complementando para primeiro repor essas duas aulas que vocês perderam e paralelo a isso, complementar o conteúdo que a gente vai falar, né? Normalmente vocês teriam 3 horas de aula por semana da disciplina e agora estão tendo só 45 minutos. O resto a gente tem que fazer de maneira assíncrona, né? Então, eu gravo durante a semana, então vamos supor, eu fui até tal parte de conteúdo, o ideal é que eu fosse até determinado. Esse restante eu gravo, posto para vocês e fica nessa dinâmica, tá bom? Resumindo, é isto, tá? Então eu vou parar de partilhar a tela aqui e vou voltar naquela mesa onde quem estava bem no início viu, daquele quadro preto para iniciar o conteúdo de funções. Quando eu estiver nesse momento lá, vocês vão ver que eu não consigo enxergar o chat aqui do Moodle, né? Quando a gente está nessa modo de apresentação, eu fico vendo só a minha tela. Então, se alguém tiver alguma pergunta, qualquer questionamento, aí o ideal é que faça isso pelo áudio, ou se não tiver um áudio, peça aí no chat para que algum colega faça, tá bom? Eu já até pausei minha câmera aqui. Vocês devem ver também, então assim, isso eu vou bater nessa tecla. Eu estou permitindo, inclusive, autorizando a entrada de pessoas agora, porque eu ainda não comecei a aula, então eu estou vendo o Moodle de vocês. Mas eu entro alguns minutos antes na sala e eu autorizo quem não, por algum motivo, não aceitou o convite para participar da aula. Qual a recomendação? A recomendação é que vocês aceitem, por favor, o convite que eu mandei.
Com esse convite, você tem acesso à sala de maneira imediata. Qual o e-mail que eu usei para convidar você para assistir a aula? É o e-mail que está lá no Moodle, tá bom? Se por acaso você está usando outro e-mail, então manda uma mensagem no chat para mim, para que eu possa convidar vocês e você entrar na aula, tá bom? Quando eu iniciar lá a apresentação da tela, que eu parar de ver aqui o Moodle e começar de fato a aula, eu não volto mais, então eu sempre começo pontualmente às 19h30, e eu não volto mais para poder autorizar ninguém a entrar, tá bom? Em compensação, a aula sempre fica gravada, eu disponibilizo o print dessa gravação da aula, tá? Então, essa tela preta que vocês estão vendo aqui, eu vou disponibilizar o print dela. Então, tudo que eu escrevi aqui vai estar acessível para vocês. E o vídeo também com a gravação, tá bom? Mas, assim, é uma questão de adaptação ao ensino remoto. Não custa aceitar um convite, que é de graça. É só aceitar e você tem acesso de imediato à sala, tá bom? Nesse momento aqui, nós temos só 26 alunos. Eu estou contando em duplicidade. Tem 30 pessoas na sala, então quer dizer que tem 28 alunos. Para cerca de 50 matriculados, então muitos não entraram. Eu não sei o motivo, mas, como eu falei, então, sempre pontual, eu inicio às 19h30. Se você aceitou o convite, você entra e sai a hora que quiser da sala. Se você não aceitou e por algum motivo não quer aceitar, seu horário de entrada fica condicionado às 19h30, tá bom? E aí, se tiver alguma atualização de e-mail, qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem no chat do Moodle, que eu mando de novo o convite, tá bom? Eu não consigo mandar para quem eu já mandei, mas vamos supor que você use outro e-mail, eu consigo mandar nesse e-mail, tá bom? Ou então você verifica aí a sua caixa caixa, talvez, no lixo eletrônico ou mais mensagens mais antigas, que estará lá o convite, tá bom? O link mudou porque antes era o link do professor Marcos. Ele podia gravar, autorizar a entrada de alunos e tudo mais. Eu precisei pôr um link meu, né? Então, assim, onde eu gravo e recebo essa gravação e onde eu posso autorizar também a entrada de alunos e fazer esse convite. Por isso eu precisei mudar o link, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, todos estão com o nome certinho, tá bom? Mas assim, como eu uso um aplicativo para fazer a lista de chamada, eu peço, até, às vezes algum aluno que porventura veja depois, que deixe o seu nome certinho, igual vocês aqui estão usando. Se por acaso alguém tem nome idêntico na sala, então põe o nome e o sobrenome para identificar quem era que eu for lançar a frequência, tá bom? Mas pelo que eu vi aqui, todos estão certinhos, tá? Então, dando, não, iniciando, na verdade, o nosso conteúdo, nós vamos, eu estou adotando o livro Fundamentos de Matemática Elementar. Este livro está entre os livros que o professor Marcos deixou para vocês, aí tem aquele linkzinho de livro, certo? Ele deixou o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, é o volume 1, o volume sobre conjuntos e funções. Ele estava lá nos primeiros capítulos falando sobre conjuntos, então eu vou passar a régua em conjuntos e nós vamos começar o capítulo 5, que é o capítulo de funções, que é o que mais importa para a gente no curso de cálculo, tá bom? Então, só para escrever, porque talvez depois esqueça, o meu nome, como eu falei, é Agenor. O nosso livro-texto, então, é o Fundamentos de Matemática Elementar. Volume 1. Aí eu queria, então, como eu falei, esse livro fala sobre conjuntos e funções. Funções é o que importa aqui para a gente, nesse curso e no curso de cálculo, tá bom? Recomendação para vocês. Se fosse num curso regular, presencial, a gente não ia fazer somente o livro volume 1, não, tá bom? Nós fazemos o volume 1, que fala sobre funções, fazemos o volume 2, que fala sobre funções exponenciais e logaritmos, e fazemos o volume 3, que fala sobre trigonometria, tá bom? Recomendação, hora que puderem, claro, sim, procurem esses livros, acha fácil para fazer o download na internet, e até se alguém quiser depois pode mandar o e-mail que eu tenho. Mas o ideal é que vocês leiam pelo menos, esses livros são independentes, leiam pelo menos o volume 3, que fala sobre trigonometria. Por quê? Porque no curso de cálculo a gente precisa de funções trigonométricas, senos e cossenos, tangentes, secantes, tá bom? Quando for falar de cálculo de limites,
de derivadas, de integrais, que é num curso de cálculo 2, então vocês vão precisar desse conhecimento. Esse curso, assim, em alguns lugares é chamado de um pré-cálculo, né? Então, assim, é uma revisão de funções para cálculo, isso para tentar, de alguma maneira, nivelar os alunos que, porventura, tenham ficado muito tempo sem estudar, porque, na verdade, ele é um curso de ensino médio. Então, assim, o que a gente estuda no primeiro ano do ensino médio, que é funções e trigonometria, então as funções envolvem, inclusive, parte exponencial e logaritmo e trigonometria, é o que é preciso para fazer o curso de cálculo 1, tá bom? Então, se você está com o ensino médio fresco, talvez você tenha facilidade no decorrer do curso. Se não, é importante essa revisão para fazer um curso de cálculo bem feito, tá bom? Então, vamos ao que interessa, que é o conteúdo, tá bom? Então, desse livro a gente vai partir do capítulo 5, que é o capítulo que fala sobre funções, tá bom? Depois, o capítulo 6 fala sobre função afim, função constante, aí a gente vai detalhando alguns tipos de funções que nos são interessantes, tá bom? O ideal é que para a primeira prova programada lá, a gente fale sobre o capítulo 5, que é funções, o 6, que é função afim, e o 7, que é função quadrática, tá bom? Aí vamos ver como isso vai funcionar no decorrer do curso. Então, a definição do que é uma função, então a gente começa com a definição, talvez a gente já seja bem familiarizado com essa ideia de função, mas não custa definir, tá bom? Função para a gente o que é? Ela é uma regra que associa dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, com algumas condições. Para cada elemento do conjunto A, tem que necessariamente existir um elemento do conjunto B que se relacione, tá bom? Então, assim, cada xzinho em A tem que ser levado num único Y em B, ok? Então, sejam A e B dois conjuntos. E aqui a gente está pensando em conjuntos que não são vazios, ou seja, eles possuem elementos. E quando a gente está falando de conjuntos aqui, nós estamos falando sobre conjuntos. Nesse momento, a gente está interessado só em conjuntos numéricos, tá bom? Então, conjuntos para a gente são conjuntos numéricos. Em geral, nós estamos. É claro que a gente pode sempre particularizar, falar de casos mais específicos, mas, de modo grosseiro aqui, a gente está falando sobre o conjunto dos números reais, todos os reais, tá bom? Quando não for, fica claro no decorrer do exercício. Então, A e B são, para a gente, em geral, dois subconjuntos contidos nos reais, ok? Então, Professor, não. professor, Oi. boa noite. Para mim a letra está muito pequena, eu não estou conseguindo ver, parece que está escuro. O fundo da tela é preto e eu estou em 200% de ampliação aqui, 205%. E eu não estou enxergando nada daqui. É meu celular? Aparecido, você tá no celular, não tá? Isso. Você consegue aumentar a tela com o dedo. Puxa ela um dedo para cada lado que você consegue aumentar um pouco a tela. Tenta aí. Ah, tá. Obrigada, Mila. Valeu. De nada. Melhorou? Hein? Oi, é porque eu não conheço quem pediu, mas melhorou a imagem agora que ampliou a tela? A Aparecida disse que sim, que melhorou. Ah, tá ótimo, obrigado, viu? Então, sejam A e B dois conjuntos não vazios, ok? E aí, como eu estava falando, em geral para a gente, eles serão subconjuntos dos números reais, ok? Estão dentro dos reais. Então, o que é uma função? Então, chama-se função. Vamos destacar aqui, então, função. F de A em B. Uma regra. Aí você pode pensar regra, lei, ok? Algo que determine, que associe a cada elemento x pertencente a, ou seja, cada elemento x de A, um único y pertencente a B, ok? Então,
A notação para isso é uma função f de a em b, então a gente costuma escrever assim, f de a em b. E o que a função faz? Ela pega elementos x em a e manda no yzinho, que a gente costuma chamar de f de x, a imagem de f pelo elemento x. Graficamente, isso significa o seguinte. Imagina, então, aqui você tem um conjunto A, você tem um conjunto B. Então, A tem um monte de elementos, ok? Um monte. Aí vamos destacar um deles, digamos, aqui o nosso x. O que a função faz? Ela ensina como você pega cada elemento x daqui e manda em um único y lá, ok? Esse y denota por f de x. Para ser função, tem que sair seta de todo mundo de A, não pode ficar ninguém sem sair seta, ok? E tem que chegar num único elemento lá. Esse conjunto de partida, ele recebe um nome, ele é denominado domínio da função. E o conjunto onde a sua função chega, ela é denominado, esse conjunto é denominado o contradomínio da função, ok? Então, aqui aparece então, a noção de domínio. A, para a gente, é denominado o domínio da função. Muitas vezes, pode estar escrito assim no livro, D de F, ok? Para fazer referência ao domínio. Mas o que a gente é importante entender por domínio? É o conjunto de partida, da onde a nossa função sai, tá bom? E B é denominado o contradomínio da função. Normalmente, vem escrito assim, CD de contradomínio da função f. E aí, o que a gente pode entender como contradomínio é o conjunto de chegada, onde a nossa função está chegando, tá bom? Existe uma regra, uma lei que associe, né, então, cada elemento de A a elemento de B. Alguns exemplos de função. Então, exemplos. Exemplo A. Uma função, por exemplo, f de R em R. Então, aqui A e B são os números reais para a gente. Onde f de x é 2x mais 1. A função pega qualquer número, calcula o dobro dele e soma 1. Então, por exemplo, sei lá, f de 1 é fazer 2 vezes 1 mais 1. 2 mais 1, 3. F de raiz de 2, por exemplo, é 2 raiz de 2 mais 1. Então, deixa assim, não tem o que fazer, ok? F de menos 2, por exemplo. Então, é 2 vezes menos 2 mais 1, menos 4 mais 1, menos 3, tá bom? E esses elementos aqui a gente vai denominar a imagem da função pelo número 1, a imagem da função pelo número raiz de 2, a imagem da função pelo número menos 2 e assim para cada elemento. De modo geral, a imagem da função por x é 2x mais 1, tá bom? Daqui a pouco a gente fala da imagem, do conjunto imagem da imagem de um elemento, tá bom? Exemplo B. Então, funções como essa aqui, desse tipo, 2x mais 1, 3x mais 4, menos 2x mais 7, coisas desse tipo, são funções afim, que é tema do próximo capítulo, tá bom? Nesse aqui a gente só está dando a nomenclatura básica de função. Exemplo B. F, por exemplo, de R em R, onde f de x seja o número 2. Para todo número, ele resulta em 2. Esta função, ela é denominada uma função constante. Também a gente vai falar um pouquinho dela no próximo capítulo, tá bom? Mas, por exemplo, o que é f de 1 para essa função? F de 1 é trocar o x por 1. Então, se eu troco o x por 1, deu 2. Se eu troco o x por 0, deu 2. Se eu troco o x por qualquer número, dá sempre 2. Não importa qual o valor de x, esse aqui não está dependendo, é sempre 2. Se você pensar naquele diagrama de setas, que é conhecido como diagrama de Venn da função, você tem A e B, ok? Aqui, o A para a gente, então vou até apagar em vez de escrever A, é o conjunto dos números reais. O B é o conjunto dos números reais. A nossa função faz o quê? Ela pega qualquer número x aqui e manda só lá no 2. Qualquer que seja o valorzinho que você pegar, qualquer número real, a setinha sempre vai chegar no número 2, ok? Então sempre chega lá no 2. Isso que uma função constante faz, ela manda todo mundo num valor fixo. Tá bom? É claro que não existe só esses tipos de funções. Por exemplo, uma função quadrática, que é tema do capítulo 7,
Então, f de R em R, onde f de x, ele é, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui é chamado uma função quadrática. Outro tipo de função, f de R no intervalo menos 1 e 1, onde f de x é seno de x. Ou seja, para cada valor aqui, você calcula o seno dele, ok? E o seno está sempre entre menos 1 e 1. Então, por isso que eu brinquei aqui, porque nem sempre o nosso domínio precisa necessariamente ser os reais. Podem ser subconjuntos lá dentro, tá bom? Mais alguns exemplos aí. Por exemplo, item E. Uma função cúbica f de x de R em R, onde você pega x e manda em f de x igual a x ao cubo. Mais um último exemplo, tá bom? Uma função onde a gente brinca com domínio. Ó, eu sempre chamei de f a função, mas a função pode ser qualquer letra para você definir ela, sabe? Poderia ser uma função g, por exemplo. G de R mais em R, ok? O que a g faz? Ela pega um número e tira a raiz dele. A raiz quadrada dele. Por isso que eu botei R mais. Esse símbolo aqui são todos os números reais que são positivos. São x reais, faz que x é maior ou igual a zero. A gente não pode extrair raiz quadrada de número negativo, certo? Então, aqui dentro, esses valores de t são só os positivos, tá bom? Então, são alguns exemplos de função. A maior parte desses tipos de função a gente vai abordar no curso. Por exemplo, eu vou destacar aqui o item D. Nós não vamos falar no curso, tá bom? Funções trigonométricas, porque, como eu falei, não vai dar tempo. Aí, recomendei, por exemplo, o volume 3 da coleção. Mas são exemplos de funções para a gente saber que existe. É claro que nem toda função precisa ser bonitinha assim, tá bom? Existe, só para dar um exemplo estranho de função, você pode pensar numa função, parei no exemplo F, bom, exemplo G. A gente pode pensar numa função definida assim de várias maneiras. Olha só, eu posso pensar, ela é um número menos 1, se o x for menor ou igual a menos 20, por exemplo. Posso pensar que ela é x ao quadrado menos 5x, se o x estiver entre menos 20 e 10, por exemplo. Posso pensar que ela é o seno de x, se o x estiver entre 10 e, sei lá, 100. Posso pensar que ela é o logaritmo de um número x, se o x for maior ou igual a 100, ok? Então, assim, você tem função que é bem bagunçada, ok? Então, o ideal é que a gente conheça, em particular, algumas dessas funções, para que depois a gente tente trabalhar com funções maiores como essa aqui, tá bom? Existem funções que podem ser descritas como frações, então, só para dar um exemplo, uma função m de x, por exemplo. Você pode escrever como x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2, ok? Particularmente, questões como essa aqui são interessantes para o curso de cálculo. Então, na medida do possível, eu sempre vou tentar trazer exemplos do curso de cálculo para cá. Tá bom? Então, assim, quando a gente começar a trabalhar com alguns casos de funções, sempre que eu puder, eu vou tentar trazer alguns exemplos assim para vocês, tá bom? Uma observação, tipo uma observação aqui. Eu usei a notação padrão que eu gosto de utilizar para funções. Existem outras notações que talvez vocês possam ver em alguns livros, tá bom? Então, assim, outras notações. Você pode definir, então, a função f de A em B, onde ela pega cada x em A e manda em f de x. Pode vir esse tipo de notação. Pode vir outro tipo de notação. A, B, e aqui está dizendo quem é a função f, onde você pega o número x e manda em f de x. Okay? Um terceiro tipo de notação, que é o mais comum a gente ver, que é o que eu estava falando aí agora, f de A em B, onde f de x, ele dá um valorzinho y, que esse y a gente pode entender como qualquer um desses aqui, por exemplo, f de x é igual a 2, f de x igual a seno de x, e assim sucessivamente, tá bom?
Então, são algumas notações para funções. Esta é o que normalmente a gente mais usa, pelo menos eu vou usar ela a maior parte das vezes no curso. Algumas vezes, eu fiz até um exemplo aí para trás, usando essa outra notação, tá bom? Em geral, essa do meio é bem defasada, a gente não usa muito, não. Então, a gente falou sobre o que é uma função, domínio, imagem. Agora, domínio e contra-domínio. Agora, o outro elemento importante que aparece em função para a gente é a noção de imagem de um elemento e do conjunto imagem, tá bom? Então, assim, vamos falar sobre o conjunto imagem. O conjunto imagem é o conjunto da imagem de todos os elementos. Então, só faz sentido eu falar dele se primeiro a gente falar sobre o que é a imagem do elemento. Então, vamos imaginar que a gente tem uma função f de a e b, uma função. Ok? Então, seja f de a e b uma função. Dado um elemento A que pertence ao conjunto A, ou seja, um elemento que esteja no domínio, conjunto de partida da nossa função, dizemos que f de A é a, vou destacar aqui então, imagem do elemento A pela função f. Ok? Então, exemplo, vou recorrer ao primeiro exemplo lá. Qual foi a função que a gente pôs no primeiro exemplo? Nós colocamos f de x igual a 2x mais 1. Ok? Qual é a imagem do elemento 1? Então, é o f de 1. F de 1 é trocar na função o x por 1. Então, é 2 vezes 1 mais 1, 3. Então, o que a gente está dizendo aqui é que 3 é a imagem de 1 pela função f de x igual a 2x mais 1, ok? Então, de modo geral, quando você vai calcular a imagem, você tem que trocar todos os lugares onde aparece o x por esse número A, tá bom? Então, 3 é a imagem do elemento 1. Se eu quisesse calcular a imagem do elemento 0, então eu ia fazer 2 vezes 0 mais 1. Então, eu ia dizer que 1 é a imagem, né? Porque a gente não fica escrevendo isso toda hora, tá bom? Foi só para ilustrar o que está lá atrás. Então, 1 é a imagem do elemento 0. O que é o conjunto imagem? Então, assim, isso fica mais fácil de entender quando a gente faz um desenhozinho, um diagrama. Tá bom? Então, vamos imaginar aqui, ó, eu vou pôr um outro exemplo. Vou pegar um exemplo assim. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E B, então vou pegar 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo. E temos A e B. E vou construir uma funçãozinha f de A em B, tá bom? A, B. Então tem aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aqui a gente tem 0, 1, 2, 3 e 4. Então digamos que a imagem do menos 2 seja 4. De 2 também seja 4. De menos 1 seja o número 1. De 1 seja o número 1. E de 0 seja o número 1, ok? O que essa nossa função está fazendo? Ela está calculando para cada x de A, ela está calculando o quadrado, né? Menos 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, é a mesma coisa para o menos 1 e para o 0, tá bom? Tem elementos aqui dentro que não tem imagem. Por exemplo, não existe imagem para o 2 e nem existe imagem para o 3, certo? Ou seja, na verdade, não existe um elemento no A que seja, né, tal que f desse elemento seja 2 ou que seja 3, ok? Então, 2 e 3 não tem setinhas chegando, certo? O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto de todos os elementos de B, ou seja, do contradomínio, que são imagens de alguém em A. Então, isso motiva a definição do conjunto imagem, ok? Então, f de A em B é uma função. Uma função
denominamos o conjunto formado pela imagem de todos os elementos de A pela função f, ok? O conjunto imagem. Conjunto imagem da função f. Bom, em símbolos, qual é o conjunto imagem? Então, o conjunto imagem da função f a gente denota por im da função f. O que ele é para a gente? São os elementos de B. Então, são os y em B, que tem qual propriedade? Tem alguma seta saindo de A para chegar nele, certo? Isso, para ficar escrito formalmente, tem alguma seta, significa tal que existe algum elemento x em A, onde f de x é esse y, tá bom? Então, assim, tal que esse ezinho significa existe, x em A, tal que f de x seja y, ok? Então, esse ezinho, só para ajudar a lembrar, ele significa existe, ok? Então, por exemplo, qual é a imagem dessa função f nossa aqui? Ela tem seta chegando no 0, no 1 e no 4. Não tem seta no 2 e no 3, certo? Então, a imagem da nossa função é o conjunto 0, 1 e 4, ok? Uma coisa que decorre da definição é que a imagem da função ela é sempre um subconjunto do contradomínio. Vamos, em vez de B, vamos escrever contradomínio da função, ok? Então, a imagem está sempre dentro do contradomínio e o conjunto de todas as imagens é chamado o conjunto imagem, tá bom? Só afastar aqui para ver onde que eu posso passar a régua, senão eu tô ficando muito para baixo e fica ruim até para depois pra compartilhar para vocês. Então, a gente definiu função. Uma observação é o seguinte. Uma observação, a gente definiu função, a gente pode se perguntar, né, quando que duas funções são iguais, ok? Então, a igualdade entre funções. Então, se eu tenho duas funções f de A em B, onde y, f de x é igual a y, e uma função g de C em D, onde g de x, sei lá, é um m, algo do tipo assim. Então, quando que essas funções são iguais? A gente diz que a função f é igual à função g, C e somente C acontece três coisas. O conjunto A precisa ser igual ao conjunto C. Só um pouquinho que tô travando. Estão me ouvindo aí? Ixi. Ouvindo, professor. Obrigado, é porque o meu computador deu um trabalho, acho que agora voltou. Agora voltou. Obrigado, viu? Então, olha só. As funções são iguais. Então, se o conjunto A for igual ao conjunto C, então, se o domínio da F for igual ao domínio da G, né? Então, isso significa, em símbolos para a gente, A igual a C. Vamos riscar de vermelho, por exemplo. O B for igual ao D, ou seja, contradomínio
da F for igual ao contradomínio da G. Então, no nosso diagrama, então, B igual a D. E, por fim, para todo X, F e G tem que coincidir. Então, F de X tem que ser igual a G de X para todo X no domínio da função F, que é a mesma coisa que o domínio da função G. Okay? Então, as funções só coincidem se, de fato, elas são iguais. Se um dos conjuntinhos for minimamente diferente, as funções não são iguais. Então, vou dar aqui 2 exemplos onde funções que aparentemente são escritas de forma, inclusive, igual, tem a mesma lei de formação, elas podem ser distintas, tá bom? O primeiro exemplo, então, exemplo 1. Exemplo 1 dessa parte de igualdade de funções. Nosso conjuntinho A, então, 1, 2 e 3. Nosso conjuntinho B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok? Qual é a funçãozinha, então? F sai de A para B, onde F de X é dada por X menos 1. E G de A para B onde G de X é dada por X ao quadrado menos 1 dividido por X mais 1. Ok? Então, aparentemente, elas são funções diferentes, né? Porque aqui eu tenho x menos 1, aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Entretanto, se a gente calcular f de 1, 2 e 3 e g de 1, 2 e 3, eles vão coincidir. Então, essas funções, nesses conjuntinhos A e B, coincidem. Por quê? Por exemplo, quanto é f de 1? F de 1, ela é 1 menos 1, que é 0. Quanto é g de 1? G de 1, então, é 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1. Então, é 0 dividido por 2, que é 0. Quanto é f de 2? Então, é 2 menos 1, que é 1. E g de 2? G de 2 é 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 mais 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. 2 mais 1 é 3. 3 dividido por 3, 1. Ok? De verde aqui. O G de F e G de 3. F de 3. Então, 3 menos 1, que é 2. G de 3. Então, 3 ao quadrado menos 1 sobre 3 mais 1. 9 menos 1, 8. 3 mais 1, 4. 8 por 4, 2. Olha. Né? Domínio contra domínio igual. E a imagem coincide para todo mundo, certo? Então, as funções F é igual a G. Embora aparentemente seja escrito diferente, né? Então, outra lei de formação. Uma observação é que se a gente muda o conjunto A e o conjunto B, então, essas funções, elas deixam de coincidir. Então, por exemplo, assim, a gente pode escolher um conjuntinho A e um conjunto B e manter as mesmas funçõezinhas, F e G, e elas mudam. Quer ver? Por exemplo, se a gente pegasse F de R em R, certo? F de X é dado por X menos 1. Então, aparentemente é a mesma coisa, eu só mudei o A e o B, certo? E se eu pego o G? Observe que aqui eu estou dividindo por x mais 1. Eu não posso pôr o x igual a menos 1, porque se eu colocasse o x igual a menos 1 mais 1 seria 0. A gente não pode dividir por 0. Então, o nosso domínio são os reais, exceto o menos 1. Já começou aqui, são diferentes, certo? O domínio. Então, elas não poderiam coincidir. G de x dado por x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Ok? Então, essas funções aqui, elas são diferentes. Porque, por exemplo, aqui a gente pode calcular quanto é f de menos 1, né? F de menos 1 existe. É menos 1, é menos 2. Aqui eu não posso calcular g de menos 1, tá bom? Por que que eu não posso? Se eu tentasse calcular g de menos 1, ia ficar com menos 1 ao quadrado dividido por menos 1 sobre
menos 1 mais 1. Eu ia ficar com 1 menos 1, 0, dividido por 0. Isso aqui é uma indeterminação. Okay? Essa é uma função legal que a gente estuda em cálculo. Cálculo 1, quando você vai estudar limite de função, tá bom? De verdade, então, assim, só fazendo um parênteses, uma observação aqui, para ajudar a gente para o curso de cálculo, é o seguinte. Tem uma coisa que a gente estuda lá no ensino fundamental, que chama produtos notáveis. Ela ensina como que a gente fatora quadrados. Se você tem assim A ao quadrado menos B ao quadrado, você pode fatorar ele como A menos B, o produto, vezes A mais B. Ok? Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 1. 1 é a mesma coisa que fazer 1 ao quadrado, não é verdade? Porque 1 ao quadrado é 1. Então, a gente pode fatorar como sendo assim, x menos 1 vezes x mais 1. Essa nossa expressão, então, agora eu vou apagar esse de branquinho aqui, tá bom? Agora, a nossa expressão original tinha um x mais 1 dividindo. Então, se eu divido por x mais 1, eu posso dividir desde que x mais 1 não seja 0, ou seja, desde que o x não seja o número menos 1. Okay? Se o x não for o número menos 1, eu posso dividir o de cima pelo de baixo. Dividindo x mais 1 por x menos 1, ou por x mais 1, sobra o nosso x menos 1. O que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte, para todo x diferente do número menos 1, a gente tem o seguinte. Temos que x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Então, quando a gente pegou lá o primeiro exemplo, o exemplo A, e pegou a função x menos 1 e a função x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, na verdade a gente estava falando da mesma função, sim. Por quê? Porque aqui dentro do A não tinha um número menos 1. Se aqui tivesse o número menos 1, essas coisas seriam diferentes. A gente viu no exemplo 2 aqui, tá bom? Então é por isso que elas coincidem, tá? Para poder finalizar a aula, então, um último exemplo, que é, então, o exemplo 3. Exemplo 3, dessa parte de igualdade entre funções. A nossa função f de r em r, dada por f de x, igual a raiz de x ao quadrado, e g de r em r, dada por módulo de x. O que é o módulo de x? A gente vai estudar essa função com calma mais lá na frente, mas assim, a gente está apresentando geral as funções, tá bom? É o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, e você troca o sinal dele se ele for negativo, ou seja, sempre resulta em algo positivo. Essas funções coincidem, tá bom? Então, f é igual a g. Elas têm o mesmo domínio, contradomínio. A raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui não é x, tá bom, gente? É o módulo de x. Ok? É isso que está dizendo aí pra gente, tá bom? Então, um exemplo interessante. Se a gente variar os conjuntos, então, a gente pode ainda ter funções diferentes, tá bom? Então, o quarto exemplo envolvendo essa raiz, só para ter uma ideia, a função f dos reais positivos nos reais, dada por f de x igual a raiz de x. Por que eu botei reais positivo? A gente só pode extrair a raiz de número positivo, né? Quando é o quadrado é sempre positivo, então não precisava pôr restrição nenhuma. E g de x, dada pelo, então, o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ok? Então, são só os naturais, não tem as frações nem nada. Para R, dada por g de x igual a raiz de x. Olha só, elas têm a mesma lei de formação, não tem? Entretanto, nos reais positivos, aqui, por exemplo, eu tenho um número 0. Eu tenho um número 0,1, 0,75, 0,25, enquanto na G eu não tenho. Elas têm domínios diferentes, ok? Mesmo possuindo a mesma lei de formação. Então, essas funções, ok, são funções distintas. Então, esse negócio de igualdade de função, ela
só tomar um cuidadozinho que a gente tem que analisar tudo, tá bom? Não só olhar para a lei de formação, porque ela pode induzir e dizer que são iguais, mas olhar para o todo, né? Domínio, contra domínio e lei de formação. Aqui no meu relógio deu 8h15, eu vou só recomendar, tá bom, gente? Então, assim, se vocês assistiram o vídeo de orientação, vocês vão ver que nenhum exercício vale nota, mas eles são o que orientam, dão um norte para as avaliações, tá bom? Eu copio a prova dessas questões que eu seleciono para vocês. Então, eu vou depois printar os exercícios, mas se vocês pegarem o PDF que o Marcos deixou lá, eu tenho algumas listas que eu estou sugerindo para vocês tentarem resolver os exercícios, tá bom? Então, na página 83 e 84, o livro, ele é sequencial, então, assim, ele não tem o exercício 1 desse capítulo, 2 desse capítulo, tá bom? Ele é acumulado ao longo de todos os capítulos que ficaram para trás. Então, do número 142 ao 144, a gente falou agora em sala, da página 86 até 88, então, dos números 145 ao 157, página 91 até a página 93, 158 ao 163, e página 94, números 164 ao 168, ok? Precisa resolver tudo? Não, nem é bom tentar, senão você vai perder muito tempo. Vocês vão ver que vários são repetidos. Esse livro aí, ele tem muito exercício resolvido, então assim, ele põe um resolvido e embaixo ele põe assim uns 10, uns 8, depende da sessão, que são idênticos. Então, leia o resolvido, entende o que foi feito no resolvido e tenta, na sequência, resolver um ou dois. E assim sucessivamente, que isso prepara você para avaliação. Os capítulos são curtinhos. A gente fechou o capítulo 5, tá bom? Que é o capítulo sobre, assim, geral sobre funções. E na próxima aula, então, eu vou falar com vocês sobre funções afim e função constante. Então, são funções cuja apresentação dela para a gente é algo do tipo ax mais b, tá bom? A gente viu um exemplo hoje, 2x mais 1, mas a gente vai ver que a e b podem ser números reais quaisquer. Em particular, quando não tem esse azinho, some só assim, aparece só essa constante, a gente chama de função constante, foi o exemplo que eu passei para vocês, f de x igual a 2, tá bom? Então, esse é o objetivo de estudo na próxima aula. E aí, lá a gente vai falar sobre o gráfico de funções assim, sobre raízes ou zeros das funções e definir, em geral, esses tipos de funções, tá bom? Também são coisas bem curtinhas. Eu vou parar de partilhar a tela, vou voltar aí na sala. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, eu fico à disposição. Pronto, gente, tô de volta aqui na sala, então se alguém tiver algum comentário... E a chamada, professor? Eu falei que eu faço ela automática aqui no aplicativo. Ele me diz a hora que a pessoa entrou, se saiu e voltou, o que aconteceu, entendeu? Tá. Então tá bom. Ele captura pela tela aqui e me diz quem está presente. Boa noite para vocês. Boa noite, viu? Boa noite. Professor, Pois não. só sair um pouco desses cálculos aí, meu esposo não gostou do senhor, não. Por quê? Ele não gostou da foto que ele viu, não. A família todinha São Paulina. Lamento por ele, mas todo mundo é São Paulino aqui em casa. Corinthians é um ataque. Lembra disso na hora da prova, viu? Então tá bom, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Até mais. Obrigado. Boa noite.